Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova. Eu sou o Daniel Nonato. Lembrando a todos e a todas que hoje é domingo, dia de rezar, dia de ir na missa, dia de ir no culto, dia de celebrar a graça de Deus. Lembrando a todos e a todas, vivemos um tempo novo, nova, nova presidência, o país iniciando aí, mas semana passada tivemos lá um momento muito chato, né, quando o Congresso Nacional foi invadido por uma meia dúzia de pessoas dizendo que, não, porque nós invadimos devido ao manifesto, que a eleição foi fraudada, etc e tal. E a gente olha, hoje eu estava conversando com um amigo, hoje não, ontem, quer dizer, conversando com um amigo, e nós falávamos sobre o que de fato está por trás de alguns fatos no Brasil nesse período de final de ano de 2022, no ano passado. Primeiro, o projeto religioso, político, partidário de colocar uma bomba no aeroporto de Brasília. E aí que criaria, né, se teríamos o estado de sítio e automaticamente a posse do novo presidente seria proibida, ou seria, vamos dizer assim, colocada em xeque. Mas aí, como a bomba foi detonada, mas o detonador falhou, graças a Deus nós evitamos aí mais de 100 mortes, de acordo com as fontes. Mas aí, não satisfeito, resolveram invadir lá a Câmara, né, e o Congresso Nacional, né, o Senado, o Palácio da Justiça, né, o STF também, o Palácio do Planalto, para poder fazer valer a sua vontade e criar também uma nova insegurança. Mas graças a Deus nós tivemos uma situação controlada, graças à atuação das forças de segurança, apesar de alguns, né, como diz aí, alguns na sua omissão, seja lá o secretário de Segurança do governo de Brasília, como também a gente pode observar o governador, mas chegamos ao ponto de entender que, em nome da pátria, símbolos nacionais, símbolos sagrados estão sendo profanados, símbolos da democracia, sobretudo. Diante da prisão desses cidadãos aí, eles disseram que estavam indo para o campo de concentração. Bom, primeiro, que quando você entrava, de acordo com a história, quando você ia para o campo de concentração, você entrava num trem e não sabia para onde você iria. Segundo, que jamais naquele contexto alguém tinha acesso à tecnologia, a celulares, para ficar filmando, fotografando e dizendo que a comida que se serviu, que foi macarrão com salsicha, não é isso? O pessoal do retiro aí, da juventude, Pascal da Juventude tem que fazer isso no primeiro dia do retiro, macarrão com salsicha, né? Dizendo que essa comida não é comida de gente. Bom, talvez a fila do osso seja a fila pra gente, não é isso? Na visão desses camaradas aí. Lembrando que eles ficaram 70 dias presos, ou melhor, acampados na frente de uma unidade militar, pedindo socorro às Forças Armadas. Socorro não sei por quê. Mas aí agora diz que estão numa situação assim subhumana, ou melhor, estão numa situação que não é digna para eles. Bom, eu estou longe de ter pena do cidadão que vai para frente do quartel dizer que perdeu a eleição de forma errada, quando na verdade o processo democrático aconteceu. Talvez essas pessoas tenham faltado e dormido, sei lá, ficado apático na aula de história geral, na aula da história do Brasil. E aí você vê claramente lá nos Estados Unidos o Donald dizendo que as urnas de lá foram fraudadas porque o voto é um voto de papel. E aqui no Brasil o Pateta diz que a urna foi fraudada porque o voto é eletrônico. Dá para entender isso? Bom, é a prática. Outro dia ainda eu vi esse cidadão falando que a urna eletrônica não é confiável, no caso para a eleição de presidente. Mas essa mesma urna elegeu uma grande maioria dos parlamentares ligados ao ex-presidente, como também elegeu, pelo menos em 2 estados, o governador do Rio de Janeiro, o seu Cláudio Castro, e lá o Tarcísio, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Resumindo a história. Então, nesse caso, não houve fraude, não é isso? Bom, é um fato, né? E aí a gente vê claramente que o tempo todo ele fica insinuando que houve fraude o tempo todo e cria narrativas que vai dar para a gente uma análise que o país precisa de uma intervenção, quando na verdade quem precisa de intervenção talvez seja ele. Talvez seja ele. Uma intervenção psiquiátrica, para ser mais sincero. Bom, o discurso raso do presidente gerou aí uma profunda ferida na democracia, com mais de 1.200 presos. E aí eu fico ali recebendo mensagens de amigos dizendo: Daniel, como é que pode
você concordar com a prisão de mães com crianças, vai lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, essas crianças que estavam lá no acampamento, e eu acho que o pai e a mãe deveriam responder pelo crime de ter colocado o filho em situação insalubre no acampamento, eu penso nisso, não estão separados dos seus pais, ao contrário daqueles que tentam invadir dentro do quartel, dentro da fronteira americana estadunidense. Lá eles separam os filhos das mães. Inclusive tem uma cena aí, se você pesquisar na internet, tem uma cena onde tem uma criança dentro de uma jaula. É uma jaula mesmo, como se fosse um bicho. Isso no período do governo do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Bom, mas deixamos isso de lado e vamos nós para a celebração de hoje, a liturgia desse domingo, segundo domingo tempo comum, estamos iniciando novamente o tempo comum. Isaías capítulo 49, versículos 3 ao 5, depois versículo 6, capítulo 49, versículo 3, depois versículo 5 ao 6. O salmo é o Salmo 39, Salmo 39 ou 40, entre parênteses, com a resposta: eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. A segunda leitura, para quem é católico, diz que não lê a Bíblia, então está na hora de você saber que você lê a Bíblia, se você for na missa. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Também o evangelho de hoje, evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 ao 34. É assim que funciona para a gente, né? Vivemos um tempo vocacional, um tempo sem igual, e devemos nos interrogar até que ponto estamos indicando o Cristo como sinal de unidade em nossas comunidades. O texto desse domingo faz parte da introdução do Evangelho de João. E aqui temos uma apresentação de Jesus, Cordeiro de Deus, o Agnus Dei. E aqui temos uma referência, primeiro, ao sacrifício de Abraão, lá, aquela proposta de sacrifício de Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 14. Depois, temos aí uma alusão ao Êxodo capítulo 12, quando Deus manda sacrificar um cordeiro que será o símbolo da libertação do povo judeu. Lembrando que, no contexto histórico de Jesus, o cordeiro era sempre sacrificado no templo para apagar, para aprainar, para apagar os pecados da comunidade. Era algo natural o uso do sacrifício cruento no altar do templo judaico. Lembrando ainda que João Batista, ao apontar Jesus, traz à luz esses nos momentos. Primeiro, aquele contexto onde Abraão é convidado a sacrificar o próprio filho, Isaac, a Deus Pai. Depois, a questão da libertação do povo lá no Egito. Mas para a plena libertação do povo, se faz necessário uma adesão consciente ao projeto do Cordeiro de Deus, que exige da nossa parte uma entrega plena. E seguir Jesus não é abraçar uma ideologia, uma luta política, não é uma moda, ou, de repente, fazer parte de um grupo seleto que tem benefícios e honras na sociedade. Ontem eu conversava com uma amiga que frequenta grupo religioso de matriz africana. Ela dizia que em muitos lugares os amigos são praticantes da Umbanda, do Candomblé, são tratados com preconceito por terem uma opção de fé diferente da dos cristãos. E os cristãos se colocam como cristãos até para poder ter benefício. Isso é algo comum, vimos isso nas eleições desse ano. Eu mesmo recebi de um amigo, de um conhecido, um vídeo de uma saudação a Oxalá. Oxalá não, na verdade, ao orixá da justiça, que agora eu não lembro qual o orixá, e alguém botou, tá vendo? Já começou já a macumba e o inferno em Brasília. Na verdade, Oxóssi, o caçador, o orixá da caça. E aí alguém falou assim, olha, tá vendo? Começou a macumba em Brasília, começou a coisa acontecer. Eu falei assim, olha, eu não acredito que essa religião que está lá, nesse espaço de Brasília, lá no Congresso Nacional, ela é uma religião que represente o mal. Pelo que eu posso entender desse cântico, embora eu sendo católico, esse cântico é um cântico de bênção, que eles estão pedindo a bênção para o trabalho da Câmara dos Deputados. Ah, mas isso não pode, como é que pode isso? Foi engraçado, quando a primeira-dama ficava falando aquelas coisas enroladas lá,
no culto protestante, no culto pentecostal, ninguém dizia que era algo ruim. Por que será que agora, porque é uma religião de matriz africana, é algo ruim? Bom, a gente quando entra para esse mundo de entender o outro, e aí entra João Batista, numa conversa que ele tem com Jesus, no momento do batismo, que ele percebe quem é Jesus. Muitas vezes as pessoas colocam tudo no mesmo pacote. Nós devemos ultrapassar a barreira do culto religioso, ultrapassar a barreira daquilo que nós temos, sendo evangélico, protestante, sendo católico ou praticando de outra vertente religiosa. Devemos prezar pelo bem, pela defesa da vida, sem o fanatismo ou tampouco um discurso de melhor, escolhido, de eleito, de mais sagrado do que demais. Foi assim que Jesus viveu. Jesus ele nunca teve preconceito com ninguém. A prova disso é o evangelho de ontem, quando ele traz Mateus para o meio de Mateus, que é cobrador de imposto. Ele não se trancou em uma realidade paralela. Ele se fez um homem e habitou no mundo e fez a história acontecer sem armas, sem discurso de ódio. E ao contrário de outros pseudos messias, nunca defendeu a luta armada. A sua proposta era objetiva e direta, sem meia volta ou adaptações. Para Jesus, não era interessante ganhar seguidores ou conseguir like. Falando em like, deixa o seu like aí, tá? Seja seguidor do nosso canal aí, por favor. Eu preciso para poder manter nossa página no ar. E se puder fazer uma doação, denonato1@gmail.com é o nosso Pix. Bom, e durante a semana, vamos continuar aqui durante a semana que se passou, nós tivemos aí Jesus quebrando as barreiras. Primeiro, ele cura aí a sogra de Pedro. Ele tem um contato com uma mulher e aí ele faz essa mulher se levantar. Segundo, ele cura um paralítico, um leproso, ele toca no leproso. Terceiro, ele cura um homem que vivia paralítico, um homem que foi trazido no meio da confusão, na multidão. E ontem, no sábado, ele acolheu o evangelista Mateus, que depois, o nome dele era Levi, se tornou o evangelista Mateus. Mostrando bem como o compromisso de Jesus era superar as barreiras, superar os conflitos, superar essa barreira que muitas vezes nós levantamos. Sabemos que o pecado, por isso o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, que o pecado tem suas formas e são variadas formas. O pecado ele paralisa, ele cria conflito, ele exclui. Lembrando a todos e a todas que nós vivemos na realidade no Brasil um pecado social. Enquanto você tem um general ganhando até 200 mil por mês, um juiz tendo um auxílio moradia de 8 mil reais, um parlamentar com direito a casa confortável, nós temos uma multidão de pessoas que dormem na rua. Uma multidão de pessoas que passam fome. O governo Lula mudou, alguém já me pediu para comer picanha, né? Eu quero agora picanha. Senhores, ainda temos 33 milhões de brasileiros que passam fome. E aí você vê aí uma meia dúzia de presos reclamando da comida, dizendo que macarrão com salsicha é uma comida que não é pra gente. E dizer isso com a maior cara de pau, desculpe, merecia talvez se tirar da comida e passar a noite com fome sim, já que são cristãos e são rezadores, oradores, gostam de pregar tanto o evangelho, deveriam fazer um jejum também. E aí vale um jejum pleno, um jejum de língua, como diz Dom Luciano Bergamin, falar ao menos, também um jejum de comida também, para entender o que é passar fome. Pois durante o governo anterior, tivemos fila de osso, tivemos aí uma série de coisas que voltaram, inclusive a fome assolando o povo brasileiro. Graças à pandemia, é verdade, a pandemia. Mas o presidente não adotou políticas para poder... mas deu Auxílio Brasil. Não, quem deu Auxílio Brasil foi o parlamento. Ele, pelo contrário, foi contra desde o começo. Depois ele viu que tinha que se eleger, ele foi lá e, não, vamos dar o Auxílio Brasil agora. E aí deu o Auxílio Brasil para todo mundo. Isso devia nos causar revolta diante da realidade que nós que somos discípulos do Mestre Jesus, nós que somos seguidores de Jesus de Nazaré, o Jesus que foi um preso religioso e um preso político. Sabemos bem a missão do seguidor de Jesus. Sabemos bem como nós somos chamados a viver nossa vida, não tomando prédios públicos com um discurso de ódio diante da prisão por causa da escolha errada. Não deveria essas pessoas ficar filmando e dizendo que estão sendo em consideração. A exemplo do Cristo Cordeiro de Deus,
deveriam silenciar, pois Jesus inocentemente, mesmo inocente, ele não levantou a voz, ele não brigou, a exemplo do servo sofredor apresentado no livro do profeta Isaías. Ele simplesmente se entregou e seguiu o fluxo que ele escolheu para si. Ele sabia muito bem, Jesus de Nazaré, que pelas suas escolhas, pelas suas maneiras de trabalhar, ele estava rompendo com o modelo institucional que aquele contexto político vivia. Longe de qualquer pessoa dizer que é igual a Jesus, longe de nós querermos imitá-lo, ele é o modelo ideal, ele é o Cristo, ele é o Senhor, seguido por milhões de santos e santas na história da humanidade. João, quando faz a apresentação de Jesus, a apresentação oficial aos seus discípulos, orientando que o siga, nós também devemos apresentar esse Jesus para nossas comunidades. Não um Jesus poderoso, loiro, de olhos verdes, um Jesus dono de gado e gente, mas um Jesus servo sofredor. E todos nós que estamos próximos em nossas diversas realidades, devemos apresentar Jesus da maneira correta. O Jesus que entrega a sua vida para remir o mundo. Ele, Jesus, não tem obrigação de nos conceder benefícios financeiros. Você vê algumas igrejas que trabalham com a teologia da prosperidade. Ele não tem obrigação de nos conceder uma casa. Uma casa comprada, porque eu dei o dízimo. Ou tampouco a terapia do amor, um namoro ideal. E todo o resto que uns e outros pedem e querem que Deus lhe conceda. E aqui vale a pena citar Padre Zezinho, que eu lembro muito bem de uma frase de Padre Zezinho em uma das canções dele, que ele fala pra gente que a opção de seguir Jesus é a opção mais difícil, pois segui-lo na plenitude envolve sacrifício, envolve dificuldade. João Batista ainda fala que ele não conhecia Jesus. E aqui nos cabe uma pergunta simples, melhor, algumas perguntas simples, pelo menos duas perguntas simples. De fato, a nossa prática religiosa, em nossa prática religiosa, nós conhecemos Jesus? Qual o Jesus que estamos apresentando em nossas comunidades, na nossa família, com nossos amigos e etc e tal? João não tira do ar a revelação de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele apresenta todo o enredo do batismo, da revelação do Espírito Santo e, por fim, a condição divina de Jesus. Muitas das vezes nós, cristãos, pulamos etapas e não percebemos de fato o quanto é sagrado a nossa realidade, o quanto Deus nos fala. Não permitimos que Deus fale conosco, não permitimos a manifestação da voz de Deus. E segundo a nossa ideia, traçamos o mesmo Espírito, dizendo que é o Espírito Santo, quando na verdade calamos o Espírito Santo. Ora, por nós termos um ministério na comunidade, ora por sermos liderança religiosa, ora por estarmos preocupados em obter vantagens de dinheiro para manter esse ou aquele compromisso. Alguns cristãos, alguns seguidores, se transvestem de escolhido, se revestindo todo tipo de veste, enchendo o altar de velas, preocupado em obter seguidores, e fazem tudo, até mesmo sapatear no altar. E isso a gente vê claramente a preocupação de uma instituição para manter a estrutura de poder. Somos chamados, de verdade, somos chamados a superar tudo isso, vivendo toda a realidade encarnada no projeto de salvação. Dos 4 evangelhos canônicos, o texto de João é aquele que apresenta de forma plena a missão de Jesus, fazendo uma alusão direta, desde o primeiro versículo até o fim, da realidade divina e humana que Jesus trouxe para a gente. E faz sempre uma alusão que apresenta Jesus como o verbo de Deus. Lá no começo do evangelho, no início, era o verbo, e o verbo era Deus. O Cordeiro de Deus, no evangelho de hoje, a videira verdadeira, a porta, eu sou a porta. O bom pastor. Em resumo, se não nos identificarmos com Jesus, Cordeiro de Deus, nós, talvez, durante esse ano litúrgico que nós começamos lá em dezembro, em final de novembro, início de dezembro, nós começamos esse ano litúrgico. Durante esse ano litúrgico, nós talvez consigamos
mergulhar no mistério de Jesus para poder, de fato, nos ajudar a nos identificar com Jesus de Nazaré. E esse modelo de Jesus possa nos tocar para que possamos iniciar plenamente uma vivência do Evangelho. Jesus, hora nenhuma, ele veio para a realidade humana para obter vantagens. Jesus, pelo contrário, ele veio para se apresentar como servo. Não um servo qualquer, mas o servo de Javé, o servo de Deus, o servo que entrega a sua vida por amor, no amor. Sendo assim, aquele que traz para nós a salvação plena nos concedida por Deus Pai, nosso Senhor. Alguns irão dizer que Jesus ele está aí na história apenas como marco. Outros irão dizer que Jesus é apenas vamos dizer assim, um detalhe. E aí eu fico olhando claramente para uns e outros que pensam no Evangelho de Jesus como apenas uma fonte de vida para renda, para obter vantagens, quando o Evangelho deveria nos revelar plenamente a vontade de um Deus de amor. Bom, eu hoje vou um pouco mais curto, geralmente a gente trabalha aqui 25 minutos, mas eu estou tentando, nesse ano, reduzir um pouco o nosso tempo de fala, até porque a gente recebeu algumas críticas, né? As pessoas, você fala muito tempo, às vezes o Evangelho já está bem explicado e você quer explicar mais, acaba complicando. Então hoje nós vamos tentar reduzir esse mês, essa semana, nós vamos reduzir para 20 minutos, 22, 23, e vamos agradecendo a você pela sua bondade, pela sua presença. Lembrando a todos para deixar o seu comentário, se concorda comigo, beleza. Se não concorda, beleza também, democracia sempre. Outro dia alguém botou lá no meu vídeo lá, leitura mal feita, texto mal escrito, fez o comentário dele, eu fui rever meu texto, fui rever a leitura para poder melhorar. Pode criticar, tá aí para isso. Se eu postei, é porque pode ser criticado. Posso não concordar com você, mas a democracia tem que imperar. Não vou entrar na sua casa para quebrar a sua casa, ou tampouco quebrar Brasília porque você discorda de mim. Mas você que concorda, também concorda comigo aí. Comenta no vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, nos ajude a construir. Se puder nos ajudar, denonato1@gmail é o nosso Pix para você colaborar com esse projeto que nós temos aqui há 12 anos. Obrigado a você pela presença. Lembrando que hoje é domingo, dia de missa, dia de culto. Eu vou trabalhar. Daqui a pouco, 6 horas, eu saio daqui. São 5h10 da manhã. Estou saindo daqui, 6 horas, saio daqui com a graça de Deus na minha casa e vamos trabalhar, ajudar a construir um pouco mais a pátria mãe chamada Brasil, sacrificando mais um domingo, mas louvando a Deus por ter participado com vocês em nossa reflexão matutina. Bom dia, eu sou Daniel Nonato.